Uma outra dúvida, pessoal, é sobre o cálculo de VD, né? O VD ele é utilizado para o cálculo da área de ácido tirante, né? E em alguns casos ele pode ser exigido que seja calculado também um HD proporcional a este VD. Bom, o VD a gente já conhece, né? E a gente sabe que o VD é obtido a partir de VK, onde você afeta ele por um coeficiente relativo ao peso próprio, né? Peso próprio seria aqui para nós a reação VKG, né? Onde ela engloba o peso próprio de viga, laje, forro, revestimento, piso, né? E também é afetado por um gama Q, né? Que você estaria majorando as ações variáveis, que é relativa ao uso da, e ocupação da obra, né? Então, assim, uma biblioteca, um mercado, uma sala de aula, cada ambiente tem uma ocupação definida por norma. E essa ocupação te dá, te exige uma ação variável lá, Q, né, por metro quadrado. Então, VD é calculado a partir, por exemplo, de um VG vezes um gama G e um VQ vezes um gama Q, né? Feito isso, a gente também tem que considerar um fator chamado gama N, que também afeta o nosso VD. Então, como a gente pode ver nesse slide, ó, o gama N ele considera efeitos relativos a quê? A impactos, vibrações, torções, cargas móveis e pontes de rolamento, né? Então, cargas móveis seria no caso de pontes mesmo, ponte rodoviária, ponte ferroviária, né? E no caso de ponte de rolamento, são pontes de indústrias ou de comércio, né? Onde você tem uma ponte que serve para movimentação de carga, e essas pontes, elas, como elas estão em movimento, elas deixam impactos, né? E toda ponte em movimento, ela não é só uma carga vertical. Quando ela tem o processo de frenagem, ela acaba transmitindo uma força horizontal, né? Então se considera essas imperfeições, né, a partir do gama N. O gama N ele é maior nos pré-moldados e menor nos pré-fabricados, né? Então, para nós aqui, o que é pré-fabricado? Pré-fabricado é todo elemento de concreto pré-moldado, onde se tenha um controle mais rigoroso, onde se tenha certificação, né? E onde você tem certeza que você está construindo e o que você projetou, você está conseguindo executar, né? Tanto em termos de controle de concreto, né? Controle de garantias daquele FCK, garantia de que o projeto está sendo executado da melhor forma possível, né? Então, essas empresas que têm certificação, seja ela ISO 9000 ou uma outra certificação, ou que tenha certificação da Associação Brasileira das Indústrias de Concreto Pré-Moldado, que é a BSIC, né? Então, esses processos mais rigorosos, eles pode ser usado coeficientes menores, né? Então, para nós, em resumo, seria pré-fabricados, os mais rigorosos, e pré-moldados, né? Aqueles que são feitos sem muito rigor. Então, os pré-fabricados, eles permitem que você use um gama N que vai entre 1 e 1.1. E os pré-moldados, 1.1 a 1.2. Né? O que é carga permanente preponderante? Né? É quando a fração relativa às cargas permanentes elas são maiores do que as outras. No caso nosso, a carga permanente sendo maior do que a carga variável, então ela é preponderante, né?
Mas nem sempre acontece isso. Muitas vezes a carga variável te deixa uma reação muito maior do que a carga permanente, né? Então, agora vamos ao cálculo de V da força HD, né? O HD é uma porcentagem, então, de VD, né? Aqui, no caso, ele chama de FD, a carga vertical, né? Nessa notação que eu coloquei no vídeo. Então, as normas americanas, o ACI 318 e o CEB, que são normas europeias, eles estipulam que, assim, no mínimo, a carga horizontal tem que ser 20% da carga vertical, né? Mas existem alguns critérios também descritos pela norma 9062, né? A 2016 ou a 2017, que eu acho que está em vigor agora. Então, ela tem esses casos que ela descreve aqui, ó. Quando você tem juntar seco, onde o dente e o console eles se encontram concreto com concreto, a gente tem o HD valendo 0,8 de VD, né? Quando a gente tem argamassa nessa junta entre a viga e o console, então a gente tem HD valendo 0,5 de VD. Quando a gente tem uma almofada de elastômero, então HD é 0,16 de VD. O que é o elastômero? O elastômero é um polímero, o mais conhecido que a gente tem aí com o nome comercial de neoprene, né? É um tipo de borracha que serve para fazer essa interface entre os elementos pré-moldados. Um outro caso que a gente tem são almofadas de aço, por exemplo, revestida com plástico, né? Ele chama aqui o politetrafluoretileno, né? O que é o politetrafluoretileno? É o que a gente conhece aí como teflon, né? É o mesmo material que vai em panela, frigideira, para não deixar aderir o alimento no metal, né? Então, esses dois casos aqui, os elastômeros e esse revestimento plástico, né, com politetrafluoretileno, são casos que é muito usado, por exemplo, em pontes de concreto, né? Então, é comum a gente enxergar o ponto de ligação entre a viga e a cabeça dos pilares nas pontes sendo feito por um elemento que a gente chama de neoprene, é um aparelho de apoio de neoprene. Normalmente eles têm aí entre 10, 20, 30 centímetros de altura e ele tem placas de aço por dentro para poder limitar a deformação, né? E também existe aparelhos de apoio para ponte que pode ser de teflon também, né? Um outro caso que a gente tem é quando a gente tem essa ligação entre o console e a viga soldada por chapas metálicas, né? Onde você tem uma chapa no console, uma chapa na viga, encontra e solda. Então, nesse caso, a norma estabelece que o HD tem que ser 0,25 de VD. E quando você tem alguma peça de concreto e está apoiando, fazendo uma ligação com aço, onde você tem um encontro de aço e concreto, é 0,4 de VD, né? Então, esses dados estão na nossa norma 9062 e não precisa decorar isso, você pode consultar, né, para você poder usar. Então, espero que tenhamos aprendido ou que eu tenha contribuído com mais um pouco aqui para o nosso desenvolvimento. Valeu, obrigado.